Diz que não precisa viver sonhando tanto, que vivo a fazer demais por você. Diz que não precisa a cada vez que canto uma canção a mais pra você. Mas tem que ser assim, pra ser de coração. Não diga não precisa, tem que ser assim, é seu meu coração. Não diga não precisa. Laís e Fernando, esse casal, os dois são músicos aqui na Escola do Amor. Música linda da Paula Fernandes. Tudo bem com vocês? Tudo. Vocês não vieram somente para cantar, mas para contar a história de vocês também. Sim. Não é isso? Uma história que envolve rejeição no início. Né? Podemos dizer que você colocou o pé na argola, como dizem lá em Portugal, onde eles assistem também. Temos alunos da Escola do Amor em Portugal. Você colocou o pé na argola quando encontrou a Laís inicialmente. Mas depois tudo acabou dando certo. Tudo acabou dando certo. Então eles vão contar essa história de rejeição e depois acabando em amor que eles têm para contar. E vão cantar no final também. Qual a música no final? Quem de nós dois? Ana Carolina. Então a gente vai ver o casal cantando. Daqui a pouquinho eles vão sentar com a gente no sofá vermelho. E hoje no programa nós vamos falar sobre isso. Você que foi rejeitado por uma pessoa que até hoje você não conseguiu curar o seu coração. Muitas pessoas, Cristiane, elas estão paradas no tempo. Elas sofreram uma desilusão, foram rejeitadas no antigo relacionamento e até hoje não conseguiram vencer a dor da rejeição. Paradas ou às vezes correndo atrás do ex, né, Renato? E sofrendo por isso. Às vezes bolando como que eles vão se vingar do ex, como eles vão dar o troco. E não só isso, há pessoas que estão rejeitadas, elas vivem rejeitadas dentro de um relacionamento. Essa aí é uma das piores, né, rejeições. Porque a pessoa já, num relacionamento, não espera isso, né? Pelo menos eu estou dentro de um relacionamento, eu não vou ser rejeitada. Mas tem muitas esposas que estão vivendo uma rejeição dentro do casamento. E maridos também, e é a pior dor. Então nós vamos tratar deste tema hoje, como lidar com a rejeição, sendo ela de um relacionamento passado ou atual, onde você se sente rejeitado, deixado de lado, você está carente de afeto, mas a outra pessoa não alimenta este lado da sua vida. Então vamos ver agora uma matéria de alguém que tentou vingar-se de alguém que rejeitou o seu amor. Rica, bonita, famosa e inconformada. A cantora Rihanna não precisa ficar atrás de namorado. Mas segundo a imprensa dos Estados Unidos, ela fica. O alvo é o ex, o rapper Chris Brown. A atriz Renée Zellweger também já teria ficado horas dentro do carro na frente da casa do ex, George Clooney. Famosos, anônimos, homens e mulheres colecionam histórias de ex-inconformados com o fim do relacionamento. Eu tenho uma marca aqui até hoje. Uma ex, ela enviou um lápis aqui um dia quando eu terminei com ela. Nossa. E depois ela me ligou milhões e milhões e milhões e milhões de vezes. Eu tive que comprar um aplicativo para bloquear as chamadas dela no celular. E eu tenho o histórico disso gravado. São mais de 100 chamadas bloqueadas. E foi uma média de 2 ligações por dia. Assim. Teve dia que ela me ligou 10 vezes, teve dia que ela me ligou 20 vezes. Eu terminei com ela e uma porcaria, continuamos morando no mesmo prédio. E, pô, todo final de semana ela veio saindo, né? Tipo, teve um final de semana que ela resolveu descer. Quando ela desceu, eu tava chegando com uma mina que eu tinha ficado na festa. E a mina foi me deixar na porta de casa. Cara, quando cheguei na porta de casa, eu abri a porta, ela toma na minha cara e saiu batendo até eu entrar em casa. Mas foi assim, complicado, cara. Visitamos o quartel-general de um portal da internet que aborda temas masculinos. Nós juntamos aqui 6 pessoas que trabalham no portal, são 5 homens e mais a Júlia para fazer o contraponto, senão o papo ia ficar muito machista. Quem aqui já foi perseguido por ex? Todo mundo. E quem já perseguiu ex?
Ninguém perseguiu. Ninguém admite, né? Todo mundo aqui inocente. Irresistível. Ninguém assume que persegue. Na realidade, nem se dá conta do que está fazendo. E em muitos casos, torna-se uma compulsão. É como se a pessoa estivesse bêbada. Ela está meio que possuída, ela está tomada por uma sensação. Então ela própria perde o senso do ridículo, ela perde a crítica pessoal. Então se ela tiver uma rede de pessoas que apoiem ela naquele momento e que ela consiga se engajar em alguma coisa que tire a energia dela de uma pessoa e coloque ela em alguma coisa que realmente satisfaça o sentimento dela, aquele vazio que ficou da pessoa, acho que já é um bom começo. Durante o namoro, um perseguidor em potencial pode dar sinais, explica esta sexóloga. São pessoas com baixa autoestima, porque necessitam do outro para elas se sentirem apropriadas de algo, né? Do ser, vamos dizer assim. Também são pessoas muito desequilibradas, elas não conseguem assim, ter limite para nada. Ela está disposta a fazer tudo. Durante o relacionamento ela vai fazer o que você pedir e na hora que termina também. Então esse é um indício. Uma menina que está disposta a fazer tudo por você no relacionamento, absolutamente tudo, inclusive se humilhar, ela é uma boa candidata a fazer você ficar louco depois que termina. Sim, definitivamente. Mas será que adianta ficar atrás de quem terminou o relacionamento? Se já houve um corte, né, esta busca incessante, compulsiva por parte de quem foi descartado, vamos dizer assim, acaba gerando na outra pessoa sentimentos muito negativos, como raiva. Só que muitas vezes o perseguido alimenta as esperanças de quem o persegue. Para acabar de vez com o problema, é preciso deixar claro que não existe mais chance de volta. Eu acho que a mulher, quando realmente ela não tá afim, ponto, acabou. Tanto homem como mulher, às vezes a pessoa tá meio possuída por uma vaidade absurda. Porque ela não quer admitir que ela não é amada, que ela não é querida, que ela não é exclusiva. Se a outra pessoa já chegou pra você e falou, não quero mais, não dá certo, ponto final, é ponto final, né? Não persigam, não é saudável. E saber que dor de amor passa. Vá com Deus. Mas não é tão simples assim quando a pessoa está vivendo essa dor, né, Cristiane? É duro. Eu acho que é uma das dores piores do mundo. Você não sabe porque você nunca foi rejeitada. Bom. Eu já fui, eu sei como é essa dor. A pessoa não está entendendo porque eu nunca fui rejeitada, Renato. Explica aí agora, né? Porque eu fui o primeiro namorado dela. Pronto. Mas teve um tempo que você me rejeitou. Não, eu não te conhecia, eu não sabia que você estava gostando de mim. É diferente, né? Do que saber e rejeitar, dizer que não quer. Não, mas eu já passei por essa dor, eu sei como que é, ser rejeitado. Eu acho que quando a pessoa ela é rejeitada por alguém que ela ama, que ela gosta, é uma das piores dores que o ser humano pode sofrer. Uma das piores dores, que não tem consolo, não tem remédio, não tem nada. Quando a pessoa está com uma dor no corpo, ela tem sempre um tratamentozinho, uma maneira de aliviar aquela dor. Mas a dor, a rejeição, essa é difícil. Não tem palavra, não tem amigo, não tem conselho ou consolo. E nem todo mundo que está passando por uma rejeição retribui com vingança. Né? Tem muitas pessoas que elas entram em depressão, elas começam a investir muito na aparência, não porque está querendo se vingar, mas tentando preencher aquele vazio que aquela pessoa deixou, né? Perdem também a autoestima. As pessoas perdem o foco, às vezes, da vida, deixam de comer, perdem peso, enfim. É uma coisa terrível. Nós temos aqui o doutor Paulo, que é psicólogo clínico. Tudo bem, doutor? Tudo. Obrigado por vir na Escola do Amor. E sentado ao lado deles, claro, vocês já tiveram a oportunidade de encontrar o casal Laís e Fernando. Então, eu queria que a Laís e o Fernando contassem um pouquinho do início do encontro deles, para que a gente entendesse um pouquinho do sentimento de rejeição que ela passou e depois ele passou. Vamos lá, como é que foi? Bom, ela foi rejeitada primeiro, né? Depois tudo começou assim. Eu tinha um relacionamento, né? E eu não cheguei a falar para ela, só que eu conheci ela no grupo de música, ela fazia regência, né? Cuidava do pessoal, tá? Que sempre mexeu com a música, eu também sempre mexi com a música. Aí a gente se aproximou assim, né? Tipo, sem interesse, eu não me interessei, né?
procurar namorar com alguém, porque eu já tinha, né? Já tinha um relacionamento. E eu cheguei a ficar reparando, tal, ajudar ela também até mesmo, né? Começamos a trabalhar junto. Só que o que aconteceu? Para ela, vamos chegar nesse assunto logo, enfim, né? Ela começou a ser rejeitada por quê? Eu nunca tinha falado para ela que eu estava namorando. Só que foi passando o tempo, a gente foi se conhecendo e eu vi que ela estava gostando de mim. Deu para reparar. Você perguntou, eu falei. Ele perguntou para mim, ele falou assim, vem cá, você tá gostando de mim? Eu falei, claro que eu tô. Será que você não tá vendo? Todos os sinais, né? E não estava tão claro assim. Foi a primeira vez que eu já vi ele, o rostinho até brilhou, assim. Então, dava todos os sinais. Eu não cheguei nunca a falar, assim, tô gostando. Mas eu dava todos os sinais. Aqueles sinais que toda mulher dá. Aí, eu falei assim, se ele tá se aproximando é porque ele tá gostando também. Quando ele perguntou, eu falei, eu tô gostando. Aí ele chega e me fala, mas eu tenho namorada. Aí eu, tá bom, você tem namorada. Por que perguntou, então? Porque eu reparei que, eu acho que eu pensei, caramba, será que eu tô enganando ela, né? Eu acho que é melhor eu ver qual que é a dela, né? Pra eu falar a verdade. E foi realmente isso que aconteceu. Eu vi que ela estava se aproximando demais. Aí eu fiquei preocupado, aí perguntei pra ela e, enfim, né, deu nisso. Aí, nessa que ela descobriu que eu tava namorando, ela ficou muito chateada. Essa foi a parte, né, da rejeição. Tá chateada com o quê? Por ele ter perguntado, no caso? Também. Porque se ele... Pra que ele perguntou? Então, porque havia interesse da parte dele pra ele perguntar, né? Aí eu fiquei chateada, falei assim, poxa, por que ele já não apresentou a namorada dele? Por que já não falou logo? E todo dia lá, todo dia junto. Aí eu fiquei revoltada. O que você fez? Eu parei de falar com ele. Eu parei, não falei mais, fiquei triste, comi chocolate. O melhor amigo do mundo. Eu fiquei triste mesmo, falei para as amigas, primeiro consolo. E a gente ficou uma semana sem se falar, assim. Porque eu fiquei muito triste. E ele começou a me rejeitar primeiro. Porque na posição dele, ele não queria parecer um mau caráter. Então, aí trocava de lugar, trocava de caminho. Aí eu falei, nossa, ele é grosso mesmo. Ele terminou e ficou nessa. Aí eu parei. Aí depois de uma semana, ele me liga em pleno 10 da noite, falando que terminou e perguntou se eu ainda gostava dele. Foi uma semana, foi duas. Foi 2 semanas, ainda deu, né? Pra pensar um Quer dizer que a rejeição dela tocou em você, então? Com certeza. Porque realmente a pessoa que eu tava, né, anterior, sinceramente, não era o meu perfil, né? Não era o meu perfil. Só que eu estava vendo que eu também estava enganando ela. Se eu continuasse com a pessoa, eu ia continuar enganando. Tá, e você então se interessou na Laís. Aí quando você perguntou, você ainda está interessado em mim? O que você falou, Laís? Aí eu falei, não sei. Porque eu fiquei com medo de falar não e ele desistir de vez. Aí eu falei, não sei não. Não sei, eu vou ver. Aí ele, tá bom. Aí ele foi com aquela esperança, ele broxou. Aí ele começou a correr atrás de mim. Ai, cabelo bonito, não, tá diferente. Tá bom, Você obrigada. ainda ferida da primeira rejeição, não deu o braço a torcer? Não deu o braço a torcer. Ok. De jeito nenhum, eu fiquei rejeitando mesmo, a gente com aproximadamente de 8 a 9 meses sem contato. Ele vinha falar que mesmo local de trabalho, não tem como não se ver. Mas ele vinha falar e eu rejeitava direto. Então, sempre. doutor Paulo, isso é comum nos casais ou nas pessoas que são rejeitadas? Ou seja, elas reagem com uma atitude de raiva, de querer dar o troco? Como que o senhor vê isso daí? Como é que é explicado? Eu diria assim, é comum sim, mas acho que tem várias atitudes, né? Agora, o que eu acho interessante foi que vocês não deixaram a peteca da sedução cair, né? Quer dizer, ou seja, ele a seduziu, ela também, perceberam, e aí veio, bom, mas ela é interessante, ela é diferente, e que isso provavelmente você percebeu. Por isso que quando ele foi procurar, você foi mais ou menos difícil,
Né? E tinha que ser mesmo, porque ele precisava conquistá-la, reconquistá-la. Né? E o que eu acho muito legal nos relacionamentos é que eles não fecharam a porta para o diálogo. Só que agora ele vai ver, eu estou com raiva, então não vou ser tão mais fácil, tal, né? E aí ele começou, como você mesmo disse, Renato, pela rejeição, começou a valorizá-la. Né? Então, no caso deles, foi assim, ele era namorado, não estava dando certo o namoro dele, então não teve problema dele se aproximar dela e entreter esse tipo de contato. Agora, a pessoa que está num casamento e ela é rejeitada ou traída pelo marido, ele é traído pela esposa, então vem aquela dor, aquela faca no peito. Como que o senhor vê que a pessoa tem que lidar com isso daí para não sofrer mais ainda? Eu acho que primeiro saber tirar a faca do peito e curar da cicatriz, né? Eu acho que isso é importante. Agora, como é que vê? Primeiro tem a rejeição dentro do casamento, que é a falta de diálogo. Eu acho que a música que eles escolheram para abrir o nosso encontro, né, o programa de hoje, foi bem pertinente, né? Ou seja, a música diz o quê? Eu tinha tantos sonhos com você que eu não deixava você sonhar também, né? Ou seja, eu já estava tudo pronto. Você abria a boca, eu já estava ali com suco, com café, com tudo. Quer dizer, eu não tinha espaço, né? O homem não tinha o espaço de poder ter o desejo. Eu acho que o interessante é assim, eu tenho que sentir a falta, por isso a rejeição, para poder valorizar e aí eu poder manter esse relacionamento a partir da descoberta que é você com quem eu quero ficar, né? Então, num primeiro momento, a rejeição dentro de casa, né? Quer dizer, que é uma rejeição bastante doída e aí corre-se o risco da própria mulher, o caso da mulher, e às vezes os filhos também, né? Eles vão ficando fechados, vão ficando deprimidos, vão ficando em si mesmado, que a gente fala, ou seja, fechado em si e cria uma muralha, né? Se convivem socialmente, mas não se abre o coração. Então, é aí que está o truque que as pessoas não conseguem acertar e reparar o estrago, porque é praticamente impossível, não impossível, mas praticamente muito difícil, quase impossível, a pessoa vencer a dor. Quando a gente fala de dor, nós estamos falando de sentimentos. E aí, então, o juízo, a razão fica suspenso e a pessoa não consegue raciocinar e agir com a consciência, mas começa a agir com sentimentos. Eu queria que o senhor, daqui a pouquinho, depois dessa matéria, falasse sobre essa diferença. Como que a pessoa pode separar sentimento do raciocínio, do juízo e agir com mais razão para lidar com o problema. Daqui a pouquinho o Dr. Paulo vai falar sobre isso. Nós vamos ver agora a diferença entre a vingança da mulher e a vingança do homem. Como que os dois lidam com a situação da rejeição de maneira diferente. Quem nunca deu uma vingadinha? Quando eu estava com uma outra menina, às vezes um pouco melhor do que a anterior, eu fiz questão de mostrar para ela. Em alguns casos, uma vingadona. Ficou com um amigo dele? Fiquei. Só pra cutucar o namorado? Claro, ele ficou com uma amiga minha, por que não? Aí você ficou com o amigo dele? É. No mundo das estrelas não é diferente. Marc Anthony, de 46 anos, publicou na página dele de uma rede social uma foto beijando a modelo Shannon de Lima, 22 anos mais nova. Dizem que seria uma resposta do músico à ex-mulher. 4 meses depois da separação, Jennifer Lopez começou a namorar com um dançarino da equipe dela, também mais jovem. Depois que o jogador Alexandre Pato assumiu o relacionamento com Bárbara Berlusconi, a ex Stephanie Brito também usou a internet para divulgar seu novo namorado. A vingança de Jennifer Aniston foi falar mal de Brad Pitt, depois que ele a trocou por Angelina Jolie. O objetivo é sempre atingir o antigo parceiro. Terapeuta de casais e autora de 3 livros sobre relacionamentos, Cláudia Toledo diz que é pior. Na verdade, demonstram que a pessoa ainda não se desligou do antigo relacionamento, né? Quem quer mais aparecer é quem está mais machucado. A terapeuta explica quais são as reações mais comuns. Para impressionar o antigo parceiro, a mulher muda o visual, tinge o cabelo, troca o guarda-roupa. O homem ostenta. Se puder, compra um carro melhor e mais chamativo. Ela procura um novo parceiro, de preferência mais bem-sucedido que o antigo, e o apresenta para a família. Ele opta por garotas mais jovens e as exibe para os amigos.
A Thaís sofreu muito com o ex-namorado. Para se vingar, sumiu por 40 dias, ficou no litoral, voltou bronzeada, com aplique no cabelo, 10 quilos mais magra e apareceu justamente numa casa noturna que ele costumava frequentar. Qual foi o resultado, Thaís? Ele ficou impressionado. Nossa, você não acredito, né? Toda bonitona, outros homens me desejando e ele lá, como ele me desprezou, né? Nossa, foi muito bom. Aquela noite acho que foi uma das melhores da minha vida. Durante 8 meses, tudo o que ela fazia era para provocar o ex, até que arrumou um novo namorado. O cara era mais bonito que ele, então ficou bem melhor. Né? Se ele estiver vendo essa matéria, ele sabe que é ele? Como é que é isso? Com certeza, se ele estiver me assistindo, ele vai saber muito bem de quem eu estou falando. Inclusive, eu mando um beijo para você, meu amor. Tchau. Pois é, mas essas vinganças não têm uso prático, porque a pessoa pode até sentir um pouquinho, um gostinho da vingança, mas depois, na prática, o que resolve, né? Então, eu acho que o gosto prático é o vazio que fica. Né? É o vazio que fica e daí fica a disputa de poder pelo ego. Então fica essa vingança, olho por olho, dente por dente, que não resolve nada. Esse ponto aí, parar e pensar. Peraí, onde que eu errei ou onde que o problema está para mim poder sair dele? O uso da cabeça separado do sentimento, da emoção. Se eu tenho alguma dica para a pessoa poder praticar isso daí? Eu acho que primeiro assim, esgotar os sentimentos. Eu posso chorar, tanto homem como mulher, mas bom, e aí? Agora não dá para ficar chorando leite derramado. O que eu posso fazer para reconquistá-la? Será que eu quero ou reconquistá-lo? Será que eu quero? E se eu estou querendo, aí volta o desejo, aí eu vou assumir a minha responsabilidade, a minha ética como ser humano e depois eu vou reconquistá-la ou reconquistá-lo e cuidar dessa relação. Eu acho que a grande diferença é assim, o cuidado que eu tenho que ter comigo para não me machucar muito. O sofrimento é que faz a gente pensar. Se eu fico só no sofrimento, aí eu vou sentir pior dos homens, aí entro no alcoolismo, daí eu detono toda a minha vida e a mulher também. O senhor está falando é muito importante. Aproveitar a dor, aproveitar o sofrimento para aprender, para levar a pessoa ao raciocínio. O que eu vou fazer? Assim como no corpo, se eu tenho uma dor no meu corpo, a minha cabeça imediatamente me diz o que eu tenho que fazer para tirar essa dor, para fazer essa dor parar. Então, é o uso da cabeça, não é ficar ali curtindo aquela dor, ou chorando por causa da dor, porque não vai resolver. Isso, não vai resolver. Então, primeiro tem que tirar a facada e curar a ferida, porque senão vai ficar com a faca ali, nunca vai curar, e aí eu fico preso num passado que eu presentifico. Eu não esqueço esse passado, eu não consigo virar a página, e aí eu não consigo caminhar. Ok. Dr. Paulo, que é psicólogo clínico aqui em São Paulo, quero agradecer os seus conselhos. E eu tenho certeza que os telespectadores que estão passando por isso já também aprenderam algumas dicas aqui do que tem que começar a fazer. Se você tem uma situação semelhante, se você está passando agora por uma dor de rejeição e não sabe o que fazer, tem a sua pergunta, um comentário, você pode agora entrar na página da Escola do Amor no Facebook, que é facebook.com/Escola do Amor, ou pelo Twitter, @TheLoveSchoolTV, ou mesmo você pode enviar um e-mail para escoladoamor@r7.com. Nós vamos agora a ver como que pessoas lá nos Estados Unidos extravasam a dor da rejeição buscando até a vingança. Olha só, casos extremos. Confira. Nos Estados Unidos, a vingança feminina foi dolorida para Donessa Davis. Casado, mas cheio de casos extraconjugais. Cansada da situação, sua mulher, Tracy Davis, resolveu se vingar com a ajuda das amantes do próprio Donessa. O americano foi para um motel com uma mulher, cúmplice do trio de traídas. Pego em flagrante pelas 3 vingadoras, elas não tiveram dúvidas em torturá-lo com socos e pontapés. E humilhado, ele teve as partes genitais coladas à barriga. Donessa conseguiu se salvar, mas uma semana depois mostrou sua verdadeira face ao ser preso por roubo e abusos contra a criança. Já as 3 mulheres podem ser condenadas a 6 anos de cadeia. Na Inglaterra, Diane Reynolds ficou louca de ciúmes quando soube que o namorado estava com o filho na casa da ex-mulher dele. Diane decidiu descontar a raiva no gato do amado. Ela matou o bichano dentro da máquina de lavar roupas. A inglesa foi proibida de ter animais de estimação
para o resto de sua vida e ainda vai arcar com as despesas do processo. Coitado do gatinho, né? Não tinha nada a ver com o assunto e sofreu. Realmente, ela deveria receber uma punição ainda pior do que ela recebeu, né? É maldade contra o animal que não tem nada a ver com a situação. É terrível. Eu acho que quem machuca animais... Vamos continuar, Renato, porque isso me irrita. Nós vamos falar sobre 4 tipos de rejeição e como que isso afeta a sua vida e como você pode lidar com esta rejeição. Então, por exemplo, o primeiro tipo de rejeição que nós temos, que as pessoas sofrem, é especialmente os solteiros. Nós chamamos esse tipo de rejeição de ossos do ofício. O que é ossos do ofício? Na sua busca, no processo de encontrar uma pessoa com quem você vai finalmente se casar e ser feliz com ela, você está, inevitavelmente, correndo o risco de sofrer rejeição. Porque, por exemplo, nem todo mundo tem a sorte da Cristiane, que com o primeiro namorado ela já casou e foi feliz, né? Nem todo mundo, mas isso não quer dizer que a pessoa não vai ser feliz. Essa é a procura dela, a busca dela. A pessoa, ela sabe que você entra numa loja de sapatos e você sabe que não é o primeiro par que você vai servir, cair direitinho, vai servir. Muitas vezes você tem que experimentar vários e às vezes você vai sair da loja sem o sapato. E não é por isso que você sai chorando e falando, não tinha o meu número. E aí você não compra nenhum sapato mais na vida, porque aquele que você queria, você não achou o número. Não. Você sabe que no processo de achar a roupa, o sapato que você quer, você vai ter que rejeitar muitos, até chegar àquele que você quer. E às vezes você achou o que você gostou, mas não tinha o seu número, e você, então, não vai poder tê-lo, mas você sabe que daqui a pouco vai vir outro sapato naquela loja, em outra loja, que você vai gostar igual ou mais do que aquele que você achou. Então, por exemplo, a Laís e o Fernando, vocês, primeiramente, foram rejeitados por ambos. Vocês se rejeitaram inicialmente, mas vocês eventualmente vieram a conquistar o coração um do outro. Mas, por exemplo, a sua ex, o Fernando, ela teve que entender que no processo de tentar encontrar a outra pessoa, ela tinha que sofrer aquela rejeição. Então, é o normal, são os ossos do ofício, né? É verdade. E ela não era o seu perfil. Ela não era meu perfil, né? Por isso mesmo... E quer dizer, então você também não era o perfil dela? O sapato não servia. O sapato não servia. Então foi bom para ela que ele terminasse com ela. Pois é, mas ela não aceitou bem o término, né, Laís? Ela não aceitou muito bem, não. Ela veio atrás de mim, trouxe a mãe também. A mãe, primeiro, falou bastante comigo, daquele jeito bem amigável, que me ama, me adora. Aí depois ela veio, falou comigo, veio tirar satisfação, por que foi que isso aconteceu, depois que ele terminou com ela. A pessoa ela não se ama, né, Renato? Porque, por exemplo, eu estou namorando com você fala que não quer mais comigo, não me quer mais, que já está pensando em outra. Eu ia atrás da outra para tirar satisfação, que não é culpa dela, é você que me rejeitou. É a maneira errada de lidar com a rejeição, totalmente errada. Porque o certo seria ela falar, bom, ele não me quis, então eu vou focar na próxima pessoa. Na próxima pessoa. É isso que você que sofre a rejeição nessa fase da sua vida, ou seja, no processo de encontrar uma pessoa, tem que fazer. Aquela pessoa te rejeitou, não quis, terminou com você, então o seu foco não tem que ser naquela pessoa do porquê que ela fez isso e a outra que ele escolheu, se há uma outra, se há um outro, porquê aquele outro, e você ficar indo atrás. Isso daí é você se rebaixar e perder o seu tempo, diminuir a sua imagem, porque se havia razões para a pessoa te rejeitar, agora há mais uma, porque você não está deixando ela em paz. Quer dizer, então você está dando um tiro no seu pé. Não é por aí, ok? Então, o que fazer nesse caso? Nas rejeições que são parte do processo de encontrar uma pessoa para ser o seu parceiro por toda a vida. Você tem que deixar a rejeição para trás e focar na próxima pessoa. Foca no próximo. Então, como dizem, a fila anda, tá bom? Então vocês vão aprender agora como fazer
para tornar as brigas em algo positivo para você. As pessoas são diferentes, cada um é de um jeito. Isso, aquilo, trabalhar fora, chegar tarde. Eu sou campeão de audiência em brigas. Ciúmes. Isso era um problema. Passear faz bem e alivia o estresse. E nada melhor do que se divertir a dois. Inscreva-se e viva novas experiências. r7.com/Escola do Amor. Conte porque você e a pessoa amada merecem um passeio diferente. Para as pessoas que estão vivendo num relacionamento onde a outra pessoa não consegue demonstrar afetividade. Nós chamamos do deficiente sentimental. O deficiente sentimental, assim como as pessoas com necessidades especiais, que não conseguem caminhar com as pernas, precisam de uma cadeira de roda, pessoas que não conseguem enxergar bem, ouvir bem por causa de uma deficiência física, existem aquelas pessoas que são deficientes sentimentais, ou seja, elas nunca aprenderam a demonstrar afeto. Elas não conseguem expressar o amor. Então, uma pessoa dessa está num relacionamento, ela casa, o que acontece? A outra pessoa vai sofrer, porque ela está casada com um iceberg humano. Né? A pessoa que é fria, um gelo, ela não consegue mostrar amor para outra. Principalmente quando, por exemplo, no caso, a esposa, ela é bem afetiva. Ela foi criada numa família que todo mundo era assim, carinho, abraços e beijos. Né? E ela casa com esse marido que é muito frio. E não é que ele não ama, mas é que a maneira dele lidar assim, com o amor dele por ela é dar condições financeiras, né? Por exemplo, o jeito dele é diferente. Cuidar, por exemplo, põe aí um casaco, vai estar frio lá fora. Mas não foi lá, abraçou e tal. Então, quando a mulher não entende, não compreende, não sabe a situação do marido, que ele não sabe lidar com isso, ela fica realmente triste. Eu falo isso por experiência própria, porque essa rejeição aí, eu tive. Eu era o iceberg. Ele era um iceberg, né? E eu tinha muito carinho na minha família, muita atenção. Então, eu tive que eu tive que aprender a lidar com você, sua maneira diferente de carinho, né? E você mudou, Renato. Pois é como dizem aí fora, os brutos também amam. A Cristiane, ela casou com um iceberg humano. Eu não sabia expressar o meu amor por ela, eu não sabia. Mas o que ela fez? No início ela fez errado, ela fazia o quê? Ela cobrava. E é o que você que está casada ou casado com um iceberg humano, você não pode ficar cobrando a outra pessoa, porque você está cobrando a pessoa aquilo que ela não pode dar. É igual falar para a pessoa que está na cadeira de roda, anda aí, pô, levanta nessa cadeira de roda, levanta. Você tá cobrando uma coisa que a pessoa não pode dar. Né? Ela não tem aquilo. Então, a pessoa que tem, ela é especial, é uma pessoa especial, as pessoas todas, elas fazem o ambiente, as circunstâncias favoráveis para elas, elas compreendem. Tem a terapia, as deficiências. Né? Tem Exatamente. A fisioterapia. Tem a cadeira de roda, tem a terapia, tem o braille para a pessoa que é cega. Quer dizer, elas provêm um meio para a pessoa também conseguir navegar na sociedade sem ser discriminada. Não é isso? Então, você não pode discriminar contra o iceberg sentimental também. O que você tem que fazer é o seguinte, não cobrar, mas ensinar com o exemplo. Dar o exemplo. A Cristiane me ensinou a expressar o meu afeto como ela expressava por mim. Então, com paciência, eu fui aprendendo. E ela também começou a aprender que eu também a amava, mas de uma maneira diferente eu expressava o meu amor por ela. Então, nem todas as pessoas se expressam da mesma forma. É importante que você não cobre dos outros o que você tem, ok? Porque nem sempre é assim. Bom, o outro tipo de rejeitado é a pessoa que é rejeitada
sofre a rejeição por um cafajeste. No caso, é a pessoa mau caráter. Aí eu acho que é uma das piores, porque, por exemplo, você é casado, você está com alguém e aquela pessoa vai e te trai. É aquela faca no peito que nós falávamos com o doutor há pouco. E você sofre porque você se entregou ao relacionamento e a pessoa foi lá e te traiu com outra pessoa, quer dizer, ela foi cafajeste. Então, o que a pessoa pode fazer nesse caso? Uma coisa que ela não deve fazer é ser uma cafajeste também. Porque muitas mulheres, ao invés de, ok, ele me traiu, ele que perdeu. Não, elas vão e traem também, só para, né, uma vingança, por vingança ao marido ou ao namorado. E não é bem por aí, porque você também está se esfaqueando assim. Você está fazendo o mesmo erro. Então, eu acho que lidar com cafajeste não é ser um cafajeste. Eu acho que a primeira coisa que ela tem que fazer é, por exemplo, decidir, eu quero lutar, eu vou perdoar, eu acredito que ele realmente mudou. Se eu não acredito, então, tchau. Ela tem que ver se houve arrependimento realmente, se houve mudança, porque às vezes a pessoa foi cafajeste, ela cometeu um ato cafajeste, mas ela não é cafajeste profissional, né? Ela não está sempre fazendo aquilo. Então, ela tem que ver se há arrependimento e há um desejo realmente de mudança. Então, ela tem que lutar para reconstruir o relacionamento e vencer aquela dor. Mas se a pessoa se provou, se mostrou realmente mau caráter, então aí o que ela tem que fazer, a primeira coisa, o mais rápido possível, é pular fora. E não Sai ficar fora. se culpando, né? Porque tem muitas mulheres que ficam se culpando. Além dele ter errado e traído e rejeitado, a mulher fica se culpando, achando que é culpa dela, tudo que aconteceu. E tem coisas que às vezes contribuem. Mas a culpa não é. Não há desculpa para mau caráter. É. Né? O marido pode ter dito assim, minha esposa não me deu atenção, ou ela não cuidava de mim, aí por isso eu fui lá e traí. Isso não é desculpa. Isso não é desculpa. Você pode ter tido um problema, mas você não resolveu o problema da maneira que tinha que resolver. Então, não há desculpa para mau caráter. Então, se você é uma pessoa mau caráter, então, infelizmente, nós estamos ensinando aqui que quem está sofrendo esse mau caráter seu tem que sair fora e deixar você sofrer a solidão, porque isso não é correto, não é justo. E a quarta maneira que as pessoas sofrem é o que nós chamamos de a síndrome do patinho feio. O que é o patinho feio? É a pessoa que se sente, você vê aqui, o patinho feio está aqui, os outros estão aqui todos felizes, dançando, curtindo o lago, a mãe está aqui e tal, mas ele está aqui chorando, ele está se achando o patinho feio. Ora, a pessoa que se acha o patinho feio, ela sofre a dor da rejeição que ela traz sobre ela mesma. Ou seja, é uma pessoa normalmente extremamente sensível, ela gosta demais de atenção, ela é muito carente de atenção. Então, ninguém pode satisfazer essa pessoa. Não há ser humano na face da Terra que possa satisfazer uma pessoa que se acha um patinho feio. Porque o problema está nela. Se tivesse nas outras pessoas, daria para fazer alguma coisa a respeito. Mas quando o problema está em você, quando você você não consegue se valorizar, você depende das outras pessoas para fazer você feliz, então, quer dizer, qualquer coisa é uma desculpa para você ser infeliz. Assim, às vezes uma palavrinha, um comentário já é o bastante para essa pessoa que tem essa síndrome sentir-se amargurada, pior de todas, você não me ama e tudo mais. Emotiva, você é uma pessoa muito emotiva, você chora à toa, você fica amarrado, você fica amuado no canto, sabe? E fazendo drama para poder chamar atenção para você. Pior, Renato, o pior de tudo é que essa pessoa, ela cansa as outras pessoas. O que ela não queria, ela acaba criando. Porque ela acaba afastando as outras pessoas. Se você é uma pessoa que precisa muita atenção, então as pessoas se cansam. É aquela coisa, pessoa grudenta, né? Então o patinho feio, por exemplo, ele não é tão feio assim, olha só. Ele é bonitinho, né? Mas ele se acha feio e ele mesmo se distancia das pessoas. Pois é, então não há como você ser amado por alguém se você não conseguiu amar a você mesmo ainda. Então você tem que lidar com essa sua síndrome de patinho feio. Vencer isso. Como? Através do uso da sua cabeça, como nós falávamos anteriormente com o doutor.
o uso da inteligência. Não adianta você ficar sendo refém dos seus sentimentos, porque isso faz você uma pessoa incapaz de estar no relacionamento. Eu até aconselho, você que está sozinho, solteiro, solteira, e tem a crise do patinho feio, você não deve agora buscar um relacionamento, porque você vai fazer a outra pessoa sofrer. Você tem que parar, tem que cuidar de você mesmo primeiro, e aí então você vai poder estar em condições de ir para um relacionamento, tá bom? Vamos ver o que as pessoas nas ruas falam a esse respeito e nós vamos voltar com a Laís e o Fernando no Sofá Vermelho. Já se vingou de algum ex seu? Não. Nunca. Deveria, talvez, né? Ah, eu já me vinguei. Não, isso nunca aconteceu comigo, não. Depende do que ele fez, né? Se ele traiu? Se ele traiu? Ah, não sei, eu acho que desprezo. Olha, nunca me vinguei de um ex-namorado. Assim, vontade não faltou, né? Ela ligou pra namorada atual do menino e mandou foto deles antigas como se fossem recentes. Enfim, aquela história toda. Foi bem difícil pro cara. Você faria isso? Com certeza. Ligando pra ele, procurando ele, ele não aparecia. Aí quando ele chegou, eu fiquei esperando ele chegar. Quando ele chegou, eu fui até a casa dele, que ele mora próximo. Aí a gente brigou e escrevi idiota no carro dele e saí. Quando ele me viu ali escrevendo aquilo no carro, foi feio o negócio. Por uma situação de traição, tá? E você acaba se fazendo a mesma coisa. Você pagou com a mesma moeda? Com certeza. E valeu a pena? Eu creio que sim, que seria uma pessoa que não seria certa pra mim, entendeu? Então pra mim tanto faz, independente do que eu fosse fazer com ela, não seria muito útil pra mim, então. Então valeu a pena pra você se vingar? Valeu, com certeza. E resolveu alguma coisa? Não, no final das contas acho que não resolve nada, né? Só termina o relacionamento. Honestamente, não. Porque acho que só deixa a pessoa com mais raiva de você, né? E você não sabe quando você vai precisar dela. De repente, o mundo dá voltas e a pessoa acaba voltando para sua vida de uma maneira sem que você espere. Você precise dela e ela lembre daquilo que aconteceu. Chegou a voltar com ele? Cheguei. A gente tá junto até hoje. Então, a vingança não adianta, não tem solução prática nenhuma para isso, né? Eu tenho aqui o e-mail da Vanessa, ela diz assim: eu e meu marido estamos juntos há 2 anos. Ele diz que me ama, mas não consegue nos ver mais juntos. Disse que eu pressiono muito, que dependo muito dele, que eu não tenho amigos e nem família. Realmente sou uma pessoa muito sozinha. E talvez por isso fico muito em cima dele. Ele diz que não tem mais vontade de sair comigo. Descobri há pouco tempo que tem uma mulher ligando muito para ele. Conversei com ela e ela falou um monte para ele. Agora ele está mais distante ainda, não conversa comigo, não me abraça mais. Eu sei que errei e preciso aprender a ser mais independente, olhar mais para mim. Estou muito angustiada, amo ele, não quero desistir. É muito difícil dormir ao lado dele sem poder abraçá-lo. Estou tentando endurecer meu coração para suportar tudo isso, mas tenho medo de me bloquear demais e virar uma pessoa áspera. Sinceramente, não sei como agir, me sinto perdida. Pois é, o nome dela qual que é? Vanessa. Então, Vanessa, você está com a síndrome do patinho feio. Você está se achando uma pessoa excessivamente carente, você está transparecendo isso para ele. E, claro, o homem, principalmente, quando ele tem uma pessoa assim, uma mulher assim ao lado, a tendência dele é rejeitar, é se afastar, ele não quer mais. O homem, ele sempre quer ser o caçador, igual a Laís fez com o Fernando. A Laís fez o Fernando vir atrás dela. Ele a rejeitou primeiro, mas depois ela fez com que ele viesse atrás. Então, deu certo, né, Laís? Deu certo. Né? Porque se o homem não busca conquistar a mulher, se a mulher não se faz um pouquinho de difícil para o homem, ela, ao contrário, se faz muito fácil, fica em cima, muito pegajosa, muito dependente do homem, então ela perde toda a graça diante dele. E eu também não acho que é isso, que ela tem medo de se bloquear demais, virar, como ela diz assim, uma pessoa áspera. Eu não acho que quando você faz pro outro isso... extremo, exatamente, né? Eu acho que é você se valorizar. Por exemplo, se ele não quer sair com você, então quem está perdendo é ele. Né? Então, você tem que se valorizar. Então, tá bom. Então, se você não quer sair comigo, eu vou sair com a minha amiga. Ou eu vou sozinha. Né?
Então, não é que você vai ficar uma pessoa áspera, mas essa dependência, amiga Vanessa, isso está afastando você do seu marido. E ele precisa ter esse toque, porque ele está se esfriando, como você fala, ele não dorme de um lado para o outro, ele não quer mais sair com você, não vê mais juntos. Quer dizer, ele está precisando que você se valorize. Olha só, eu queria falar para todos os rejeitados que têm sofrido qualquer tipo de rejeição, casado, solteiro, seja qual for a sua rejeição. A solução para você é você entender o seguinte, que a sua sobrevivência, bem como a sua felicidade, não depende de outra pessoa. Escreva isso, coloque isso no seu espelho, carregue isso num papel no seu bolso e leia isso todos os dias, todos os momentos que você estiver se sentindo para baixo. A minha sobrevivência, a minha felicidade não depende de outra pessoa, depende apenas de mim mesmo. Ok? Coloque isso no seu coração e isso é o remédio para curar qualquer tipo de dor, de rejeição que você esteja sofrendo, tá bom? Vamos agora ao laboratório da Escola do Amor, ver o que a gente pode fazer para ajudar a Patrícia e o Robson. Esta dupla, apesar de jovem, está casada há 8 anos. Patrícia tem 24 anos de idade e Robson, 26. Ela cuida da casa o dia todo e reclama que o marido não colabora. E ele se defende. Quer ver eu ficar pé da vida quando eu passo o dia arrumando a casa, organizando a casa. Você chega, em 5 minutos, a casa está virada dos avessos. Nem a nossa filha de 4 anos faz isso. Você faz. Isso me deixa pé da vida. Faz parte, né? Eu chego cansado. Eu não quero dobrar, não quero ter tempo de dobrar. Eu quero chegar e eu organizo do meu jeito, mas depois sabe que eu sempre arrumo. Demoro, mas eu arrumo. Eu tiro, é que você fica perreando, vai lá, tira. Eu espero a hora certa, deixo onde tá, que é o meu lugar. Eu não gosto de chegar, dobrar, no cesto. Eu gosto de chegar, sento, tiro o sapato, deixo lá quietinho, você perreando, coloca no lugar, eu acabo. Mas sempre acabo colocando, você sabe disso. Eu nunca deixo no lugar, fora do lugar, né? Sempre guardo. Você sempre guarda? Sempre guardo. Tem certeza, né? Absoluta, certeza, absoluta. Para. Só isso que eu faço de errado, o resto eu sou bem correto. Assim, quando você chega, você tira o sapato, já deixa no meio da casa, você sabe que a gente tem uma criança em casa, que é o risco dela tropeçar, né, cair. Você chega, você larga o sapato no meio da casa, é meia no meio da casa. Não no meio da casa, no meio da sala. Tipo, a gente senta no sofá. Onde você estiver, você joga. Se você chegar na cozinha, você tira. Eu jamais vou fazer uma coisa dessa. Para, deixo na sala. Eu tiro na sala, tá lá a peça do meio lá, eu tiro o sapato, deixo aqui e fico lá. E você fica perreando, igual ontem. Você fica perreando, tira daí. Falei, calma que eu vou tirar. Às vezes eu não tiro de propósito, porque você tá enchendo tanto saco, tu vai cair. Que horas você foi tirar ontem o sapato? Eu cheguei 8h30, eu tirei às 11 horas. Eu falei 5 vezes pra você. 11 horas eu tirei. Eu até fiz o seguinte, falei, bom, já que agora você não tá assistindo, não tá fazendo nada, ainda te chamei. Falei, ó, então, mas o que eu olha fiz? pra mim, presta atenção. Tira o seu sapato, vou falar pela 5ª vez, tira o seu sapato do meio da casa. E o que você fez? Olhou pro lado, nem ligou porque eu falei. Quando foi 1h da manhã que você foi tirar o sapato. 1h não, era 11 horas. 1h, Robson. Mas eu tirei. E quando você viu que a casa toda limpa, né? Porque eu fico o dia inteiro limpando a casa. Você chega, você janta, enche a pia de louça e acha que eu tenho obrigação de levantar e ir lá lavar, porque Eu você não mandei lava. você lavar. Não precisa nem mandar, né? Eu não vou dormir com a pia lotada de louça. Não, mas eu sempre lavo, Patrícia. Eu demoro. A questão que você quer tem que seja na hora que você quer as coisas, não é assim. Eu chego, como eu vou lavar? Não, eu deixo lá, daqui a pouco eu lavo. Aonde você demora? Você não faz, é simples. Eu faço, Patrícia, eu faço o possível pra fazer. Tá. Igual ontem eu esqueci, Vamos dar um exemplo. Então, ontem. Ontem eu esqueci. Você mas ontem eu não lavou? jantei, eu tô de regime, então não tô jantando. Você lavou o seu prato? Lavei. Lavei depois, mas lavei. Lavei de manhã. Deixei na pia e lavei. O que eu te falei? Queria que você queria que fosse na mesma hora. Eu falei assim, se você não lavar essa louça que você sujou, vai ficar aqui porque eu não vou lavar.
Na hora que você chegar, vai estar do mesmo jeito, que eu não vou lavar. Eu tenho coragem de lavar o meu e da nossa filha, mas o seu eu não lavo. Patrícia, mas eu... Claro, pra você aprender. Oxi. Não é assim, você acha que... Isso é defeito? Isso aí é defeito deixar um dia, um ou outro, que eu trabalho um dia sim, um dia não. Mas eu sempre, na questão essa, não acho que é pouco, você está reclamando à toa, porque eu sempre tiro, demora, mas eu tiro. Às vezes você enche o saco, tira logo. Parece um computador falando toda hora, tira. Depois de 3 dias nem adianta mais você querer lavar, porque daí eu já lavei. Parece que eu tava bravo, não sabe, pede o jeito que eu faço. Pede uma o mais jeito que eu peço pra você, isso me mata. Então, os dois estão basicamente dialogando, se a gente pode chamar esse diálogo, sobre um assunto. A falta de ajuda dele com respeito às tarefas da casa. Que faz parte de um casamento. Exato. O que você tem a dizer para a Patrícia ou para o Robson com respeito a isso? Seria muito bom que o Robson ajudasse, né? Mas eu acho assim que se eu estivesse no seu lugar, Patrícia, e eu gosto que a louça esteja lavada antes de dormir, então eu iria lavar. Porque é uma coisa que eu gosto, que eu faço questão. O Robson já não faz questão. Para ele pode ser no dia seguinte. Ele não se importa deixar a louça lá na pia. Então eu acho assim que você está querendo que ele tenha o seu jeito. O jeito dele é assim, é de deixar a louça lá, é de tirar o sapato no meio da sala. Eu também acho errado isso, Patrícia, não estou falando que é certo não, mas já que não tem como você mudar ele, botar ele de castigo como uma criança, então a melhor coisa que você pode fazer é pegar pegar a meia lá, o sapato no outro lado e fazer para pelo menos a sua casa estar do jeito que você gosta. Quer dizer, não focar no problema do que ele não faz, mas fazer e não fazer disso um grande problema. O Robson provavelmente veio de uma criação onde a mamãe fazia tudo para ele, ou então ele nunca aprendeu a fazer isso. Sempre teve alguém que fazia, ou ele vivia no lixo. Das duas, uma. Né? Então, ele não tem essa criação que você teve, esse jeito que você tem. Então, não é agora que você vai mudar ele assim de repente. Eu confesso que no começo do nosso casamento eu deixava as coisas jogadas também, e a Cristiane ficava cobrando, falando, por que você não põe isso no lugar? Não custa nada. É porque a gente fica o dia todo limpando a casa, né? Aí vem o marido e chega e coloca... Eu entendo a sua frustração, Patrícia, eu entendo. Só que não adianta. Mas como que você me treinou? Diz aí, ela vai contar agora para você? Com biscoitinhos. Não, foi assim, foi exatamente isso que eu falei. Eu comecei a pegar as coisas, comecei a botar as coisas no lugar, fazer o que eu faria se eu estivesse morando sozinha. E com o tempo, não foi no dia seguinte ou na semana seguinte, mas com o tempo você começou a fazer, você começou a sentir mal. Né? Porque você chegava em casa, a casa estava limpinha. E você começou a sentir mal de deixar as coisas no meio da sala e eu ir lá, né, sem falar nada, sem reclamar, pegar, botar num lugar. Então ele foi mudando aos pouquinhos. Primeiro foi uma coisa, depois foi outra. Eu fui vendo que não custava nada para mim fazer isso. Quando ela deixou de me chatear, porque eu fazia igual ele fazia, quando ele disse que ela fica cobrando, aí que ele deixa lá de propósito mesmo. Eu fazia isso também, porque não é legal ser cobrado nada. Mas quando ela começou a deixar de cobrar e fazer a parte dela, então eu comecei a ver, poxa, não custa nada para mim fazer isso. É claro, eu não estou garantindo que ele vai fazer igual a mim, mas qual é a sua alternativa? Ficar sendo uma chatinha ao lado dele, estragar a noite, os dias, ou fazer a sua parte e simplesmente dar o exemplo, esperando que ele venha ter essa consciência. Eu creio que a melhor alternativa é a segunda, tá bom? Então fica aí a dica para vocês. Nós voltamos depois do intervalo com a canção que a Laís e o Fernando vão cantar aqui para vocês. Fiquem com a gente. Então vocês vão aprender agora como fazer para tornar as brigas em algo positivo para vocês.
as pessoas são diferentes, cada um é de um jeito. Isso, aquilo, trabalhar fora, chegar tarde. Eu sou campeão de audiência em brigas. Ciúmes. Isso era um problema. Então, Fernando e Laís, vocês venceram a dor da rejeição, estão casados há 1 ano e meio, não é isso? Sim. Vocês estavam me falando no intervalo que um dos problemas tem sido a comida, e você, Laís, no início do casamento, ia lá no restaurante, comprava comida, botava na panela para fingir que foi você que tinha cozinhado. Olha, isso eu tenho certeza que eu falo, porque os meus colegas perguntavam, né? E Fernando, o que você comeu hoje? Aí eu pensava direitinho e falava, comia arroz, feijão e alho. Por que alho? Porque tinha aquele arroz, aquele dente de alho, você sabe? Isso aí não era do restaurante, não, então. Não, isso aí foi a tentativa. Antes do restaurante. Antes da tentativa dela. Eu fiquei triste, porque vieram falar comigo me zoando, assim, desse jeito. Ah, então quer dizer que você é especialista em alho. Aí eu... Poxa, então ele ficou triste, porque ele tinha medo de me machucar, então ele não falava assim. Quer dizer, o casamento, ainda que vocês são bons amigos, músicos, né? Pensavam que nunca ia brigar, nunca ia ter problemas, vocês estão vendo que a teoria é uma coisa, a prática é outra. É como tocar instrumento, né? Como tocar. Resume tudo, né? Porque assim como a gente tem a teoria, que a gente lê, a gente vai entender sobre aquilo para depois a gente praticar, né? Ter a dinâmica. É a mesma coisa. Eu prestando atenção nela, eu vou saber o que eu vou falar para não desagradar ela, né? Aí isso foi fazendo com que ela foi se interessando e aprender mais para fazer, né? O que ela faz hoje, para sempre, isso dia após dia, né? Sempre estar tentando fazer algo mais diferente. E não adianta se você errar uma corda, né, Laís, e bater no violão, né? Não adianta. Você tem que voltar do início e começar de novo, Começar de novo, para poder a música ser desenrolada, né? A música tem que começar e tem que ter um fim. Então, é assim no casamento também. Eles vão cantar agora, Diana Carolina, Quem de Nós Dois? Sim. Aproveitem a música muito bonita e voltamos no próximo sábado com a Escola do Amor. Tchau, tchau. Obrigado pela sua audiência. Eu e você, não é assim tão complicado, não é difícil perceber. Quem de nós dois vai dizer que é impossível o amor acontecer? Se eu disser que já nem sinto nada, que a estrada sem você é mais segura, eu sei você vai rir da minha cara. Eu já conheço teu sorriso, leio teu olhar. Seu sorriso é só disfarce que eu já nem preciso. Sinto dizer que amo mesmo, tá ruim pra disfarçar. Quem de nós dois não cabe mais nenhum segredo, além do que já combinamos no vão das coisas que a gente disse. Não cabe mais sermos somente amigos. E quando eu falo que eu já nem quero, a frase fica pelo avesso, meio na contramão. E quando finjo que esqueço, é que eu não esqueci nada. E cada vez que eu fujo, me aproximo mais. E te perder de vista assim é ruim demais. E é por isso que atravesso teu futuro e faço das lembranças de um lugar seguro. Não é que eu queira reviver nenhum passado,
sentimento revirado. Mas toda vez que eu procuro uma saída, acaba entrando sem querer na sua vida.